Olá pessoal, eu me chamo Bianca Giacomelli, faço parte da equipe da Fundação CCERJ, que trabalhou na produção do livro digital Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências, e eu ajudei na coordenação de produção do livro. Foi um projeto em que a gente aprendeu muito, a gente dedicou bastante tempo a ele, né? A gente teve o desafio de fazer ele num prazo bastante curto, remotamente, e a muitas mãos mesmo. Só que na equipe, né, entre os processos de revisão, ilustração, design gráfico e diagramação, foram 10 pessoas envolvidas, né, e alguns deles vão falar um pouquinho mais na sequência sobre como foi esse trabalho. É mais um projeto que contribui para que a gente tenha um olhar cada vez mais cuidadoso, atento aos detalhes que possam tornar o livro, não só o livro, né, mas todo o material que a gente produz, o mais acessível possível. A gente espera que vocês aproveitem e vocês podem acessá-lo no canal CCERJ e no site da Fundação CCERJ. Tá? É canal ccierj.edu.br ou ccierj.edu.br. Olá, eu me chamo Lícia e fui uma das revisoras do livro Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências, organizado pela Jéssica Norberto Rocha, da Fundação CCERJ. O trabalho de revisão do livro funcionou da seguinte forma: nós somos uma equipe de 5 revisoras, a Beatriz, a Mariana, a Rosane, a Iana e eu, e cada capítulo foi revisado por 2 profissionais, ou seja, 2 profissionais fizeram uma leitura integral de cada capítulo, sempre apontando questões gramaticais e questões de coesão, coerência, para que os textos ficassem cada vez mais claros para quem vai ler. E ao final, quando o diagramador, o Felipe, tinha colocado todos os capítulos na ordem que vocês vão encontrar, 2 revisoras fizeram uma leitura completa para acertar qualquer errinho que tivesse passado, porque sempre acaba passando mesmo. Nós trabalhamos o tempo todo à distância, todo esse processo foi feito à distância, com muitas dúvidas tiradas em grupos de WhatsApp, com um padrão, um modelo todo criado especialmente para esse livro, toda à distância. Precisamos nos reunir com a equipe, por vezes, por reuniões no Meet, com os diagramadores, com a própria Jéssica, para acertar questões de padrão, de padronização. Ou seja, apesar de ter sido um livro produzido à distância, foi um trabalho muito integrado. Então, a gente espera que essa integração se reflita nesse livro que a gente está entregando hoje. Além da integração entre a equipe, nós tivemos também uma integração grande com os autores, porque ao longo de todo o processo de revisão, nós precisamos ter um contato intenso com os autores para tirar dúvidas do que eles queriam dizer, por vezes, nos textos, para fazer sugestões de como melhorar algumas coisas. Fomos muito bem recebidas sempre pelos autores e sempre também, apesar de fazer sugestões, a gente sempre também acatou as escolhas dos autores, afinal, eles são os autores dos livros, dos textos. Ao longo desse processo, nós aprendemos muito sobre acessibilidade, que é um tema que nós desconhecíamos. Aprendemos sobre acessibilidade conceitualmente, a partir do que a gente leu nos textos, e aprendemos também sobre acessibilidade no formato. Afinal, a gente precisou produzir um livro que fosse acessível para quem vai ler. E isso foi um trabalho inédito para nós, e um trabalho também que precisou de muita integração. Trocamos muito, houve, por exemplo, um caso de um autor cego em que nós precisamos adaptar o nosso modelo de comentários da revisão no arquivo de texto. Isso precisou da ajuda do próprio autor, precisou da ajuda da mediação da Jéssica. Então, foi um livro que nos ensinou muito sobre adaptar nosso trabalho, sobre entender melhor nosso trabalho, sobre trabalhar com diversidade, sobre a escolha de palavras, que tem que ser sempre muito criteriosa, sobre a troca muito importante entre o revisor e o autor. Trabalhar nesse livro foi muito gratificante para nós, muito enriquecedor e muito prazeroso. A gente espera que para vocês seja tão gostoso ler esse livro quanto foi para a gente.